Hoje quero começar aqui falando a vocês sobre o último tema do sermão que eu tenho abordado ao longo da semana. Eu falei a vocês durante toda essa semana que existem algumas coisas que eu e você precisamos fazer para termos uma igreja bem-sucedida. Lembrando, igreja não é somente o templo, não somente os irmãos lá, mas igreja sou eu e você. Como fazer para que eu e você sejamos bem-sucedidos na missão, na pregação do evangelho? Como fazer com que a igreja cresça, a sua igreja, aonde você congrega? Como fazer com que a sua família cresça no evangelho? Porque eu posso estar falando hoje com uma pessoa que só ela é ali fiel ao Senhor Jesus Cristo dentro do lar. Talvez esteja falando com alguém que só o esposo, só a esposa conhece a Cristo. Ou mesmo alguns dos seus membros de sua família estejam fracos na fé. Como fazer para reavivar a nossa igreja? Como fazer para reavivar as pessoas que estão conosco? Bem, durante essa semana eu vim utilizando um verso base, que era o verso de Atos capítulo 2, versículo 42 ao 47. Esses versículos, eles vêm falando justamente o que os apóstolos fizeram quando Jesus Cristo morreu. E lembre-se, Jesus Cristo morre, todos eles vão para dentro de uma casa, estão ali muito angustiados, eles começam a orar pedindo a presença de Deus, porque Jesus Cristo havia feito uma profecia antes de sua morte, a profecia contou uma parábola, né, acerca da fazenda, e que ele era o dono da fazenda e as pessoas iriam matar o dono da fazenda. E disseram: Olha, se nós matarmos o filho do dono, então tomaremos a fazenda para nós. E então, no final, Jesus Cristo diz: O que dirá que irão fazer com os funcionários da fazenda? Já que mataram o dono da fazenda, o que irão fazer com os funcionários da fazenda? Bem, os discípulos se consideravam os funcionários da fazenda do Senhor. Jesus Cristo era o dono da obra, era o dono da fazenda. E Jesus Cristo morre e agora entram os discípulos na jogada, todos eles angustiados. Eu sei que muitas pessoas usam esse texto aonde eles estavam numa casa para dizer ali nasceu o primeiro pequeno grupo. Não, mas a galera de fato estava ali muito angustiada. E então eles começam a orar e pedem sobre eles a descida do Espírito Santo. Vem o Espírito Santo, faz a religação com os seres humanos que foi quebrada lá em Babel, né? Lá, quando as vozes foram divididas, as vozes agora começam a ser unidas novamente aqui em Atos capítulo 2. Eles pregam o evangelho, todo mundo começa a entender a pregação deles, cada um pregava e tinha gente de tudo quanto era canto ali em Jerusalém, e eles pregam e as pessoas entendem em sua própria língua. O próprio Pedro, que era um pescador, não tinha tanta cultura, você pode ver até mesmo nos escritos do livro de Pedro, né? Que tem muitos erros ali, grosseiros de escrita. O próprio Pedro, que não era uma pessoa culta, quando comparado ali a Paulo, ele prega um sermão, 3.000 pessoas se convertem, são batizadas ali. De fato, o Pentecostes foi derramado sobre eles, o Espírito Santo se apossou deles, e então eles começam agora a levar o evangelho como Jesus Cristo havia mandado, a toda tribo, língua e nação, saindo de Jerusalém aos confins da terra. Eles começam agora a pregar o evangelho e tudo se modifica. Sabendo disso, o texto base que eu utilizei para vocês no dia de hoje, durante a semana e no dia de hoje, encontra-se em Atos 2, versículo 42 em diante. Diz assim, ó, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então, perceba aqui, querido irmão, algumas coisas que o texto bíblico nos fala mais. Primeira coisa que falei a vocês ao longo da semana
é que para uma igreja crescer, para que você se mantenha firme na fé, para que as coisas comecem a mudar dentro da sua casa, dentro da sua vida, você precisa perseverar na doutrina dos apóstolos. Temos que ser irmãos bíblicos, ou seja, gente que está buscando a palavra do Senhor. Eu não quero que você seja um irmão místico, um irmão que só está aí atrás de alguns sermões, mas um irmão que está sendo levado e voltando para a doutrina dos apóstolos, para os princípios bíblicos. Sabendo disso, entendendo esse tema de doutrina dos apóstolos, o autor continua dizendo: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e aonde? Na comunhão e no partir do pão. Eles tinham uma comunhão entre eles e os outros irmãos. E não só isso, eles também compartilhavam essa comunhão no partir do pão. Eram irmãos que estavam prontos para ajudar um ao outro. Hoje, às vezes, nós percebemos que o amor tem se esfriado e, às vezes, alguns irmãos fazem a seguinte declaração: eu prefiro contratar uma pessoa de fora do que contratar um irmão da igreja. Eu sei que, às vezes, você tem alguns problemas a mais quando você contrata irmãos da própria igreja, mas Deus chama você para ajudar os seus. Eu sei que não é fácil, porque, puxa vida, às vezes, pastor, uma pessoa de fora faz um serviço até melhor do que um irmão da igreja. Mas Deus chama você, querido irmão, para fazer algo diferente. Eu sei que não é fácil, porque às vezes irmão de igreja acaba misturando trabalho com irmandade. Mas se você tiver que ajudar alguém, ajude os irmãos da igreja. Por quê? Porque, de acordo com a palavra, o que fez a igreja crescer foi justamente esse tema. Perseveravam na comunhão e no partir do pão. Ou seja, eram com os irmãos da igreja. Esse irmão que você está contratando, esse irmão que você está ajudando, essa pessoa que tem a mesma fé ali que você, ela vai ajudar também, de alguma forma, o crescimento da obra. E isso será retroalimentado, quer seja com os dízimos, ofertas dessa pessoa que você contratou, quer seja com os serviços que ele estará ajudando na igreja. Então, se você tiver que contratar, busque contratar uma pessoa da fé, mesmo que não seja fácil. Busque estabelecer um cronograma, uma ordem muito séria, porque você sabe que existem profissionais ruins e profissionais bons em todos os lugares. Então, entre os da fé, procure os profissionais bons, aqueles que vão te ajudar. Por isso que a igreja crescia. Por quê? Porque eles pensavam um no outro. Por exemplo, toda vez que vejo essa questão de pensar um no outro, eu me lembro dos judeus. É sabido, irmãos, que o povo judeu, uma grande parcela, se fecha e eles fazem o seguinte: olha, nós queremos comprar, e por isso que você não vê judeu pobre, nós queremos comprar carro, certo? Todo mundo quer comprar carro. Já que todo mundo vai trocar o carro, já que todo mundo vai comprar o carro, em vez de nós irmos comprar de forma aleatória, que tal nós estabelecermos e fecharmos um bloco de 40 pessoas, 50 pessoas, a quantidade da comunidade judaica que ali está, ou uma parcela daqueles, e vamos até a empresa que vende carro, ou seja, a fábrica, e vamos comprar ali 40 carros de uma vez. 40 carros representa uma compra de uma concessionária. E com isso, porque eles estão pensando na unidade, porque eles estão em comunhão um com o outro, sabe o que acontece? Eles reduzem o preço do carro pela metade. E cada um consegue comprar um carro novo pela metade do preço. Por quê? Porque juntos nós somos mais fortes, juntos chegamos primeiro. Só que tem gente que não quer fazer nada em conjunto, tem gente que quer fazer tudo sozinho. E quando você faz sozinho, você gasta muito mais energia. Pensando nisso, o texto continua nos dizendo que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Eles tinham um sentimento de oração. E por isso eu acho louvável, e eu falei ontem para vocês, o programa que a irmã Dene faz na igreja, nos cultos de quarta-feira, que ela dá mais ênfase à oração nos cultos de quarta-feira. Ela dá mais ênfase, em vez da pregação, mais ênfase à oração. Eu louvo a Deus também porque a irmã Rose tem um grupo de mulheres de oração, porque nós buscamos a presença do Senhor agora de manhã cedo em oração. Porque, de acordo com o que nós lemos já nos sermões anteriores, a oração, ela é eficaz e ela muda a alma. A oração, ela é o abrir do coração a um amigo, como você estivesse abrindo seu coração ao próprio Deus.
Daí a importância de você perseverar na oração se você quer crescer. Acredite no processo. Tem um irmão que tá passando um problema com a esposa, e eu estabeleci um programa para nós seguirmos, não só de oração, mas um programa também para seguirmos, para ele reconquistar a esposa, trazer o lar de volta aquilo que ele sonhava, aquilo que ele sonha na realidade. E a cada dia, né, eu falei, vamos estabelecer 40 madrugadas, vamos estabelecer um programa de 40 dias. E cada dia tem uma tarefa que você vai estar cumprindo, que você vai estar fazendo. E, irmãos, vez após outra, o irmão me manda uma mensagem esmorecido. Ai, pastor, ela não me respondeu do jeito certo, ela fez assim, fez assado, e ele está com o coração angustiado, ela não está dentro de casa e tudo, foi para casa da mãe, é um pouso de vida. Sabe, irmãos, acredite no processo, eu sempre digo a ele. Acredite no processo. Lembre-se do que Marcos Lemon declara: processo, pessoas e produto, para que ele possa expandir e recuperar a empresa que quebrou. Então, ele estabelece esses 3 itens. Um deles é acreditar no processo. Eu penso que a oração é um processo de mudança na pessoa que você está orando, pedindo para Deus transformar, mas também é um processo de mudança em você. Porque talvez Deus não dê a bênção, mas modifique você acerca do conteúdo da bênção. Talvez Deus não dê tudo o que você quer, mas faça uma modificação em você. E como eu faço isso? Através do processo de oração. Se Deus não mudar o mundo, ele vai mudar a mim. E é isso daí que você tem que buscar quando você estiver na perseverança da oração. Eu quero que você busque mais para não só ter o mundo físico modificado, mas também ter o seu próprio mundo, as suas próprias condições modificadas, se essa for a vontade do Senhor. Também o texto bíblico, ele diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Vejam que eles estavam ali perseverando na adoração. Eles estavam juntos ali, indo para a igreja. Eles estavam ali unidos, olha só, no partir do pão e nas orações. Eles estavam ali perseverando. E não só isso, tinha a simpatia. O texto bíblico diz: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava o Senhor os que iam sendo salvos. Ou seja, eles perseveravam na adoração a Deus. E por isso ontem eu falei a você, para você ir à igreja, para você buscar a presença do Senhor, perseverar nas coisas do Senhor, para você acreditar no processo. Bem, hoje quero falar a vocês sobre o último tema que o versículo trata. Hoje eu quero falar a você sobre o evangelismo fervoroso que você tem que fazer todos os dias. Porque o texto bíblico diz o quê? Louvando a Deus, eles estavam indo, cantando, louvando a Deus, com a simpatia do povo, e eles ajudavam o povo. Com isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Ou seja, cada dia tinham pessoas novas que eram batizadas, que eram entregues na mão do Senhor. Por quê? Porque eles apoiavam, eles faziam força no evangelismo. Bem, quando eu leio isso daqui e eu vejo de forma completa aqui o que a igreja cristã primitiva fazia e por isso que eles cresciam tanto, eu percebo que esse segredo de ter uma igreja bem-sucedida, de ter uma igreja vitoriosa, ele vem através da evangelização fervorosa todos os dias. Todo dia eles pensavam em evangelizar. Lembre-se, querido irmão, que você é um agente de Deus evangelizador. E você está disfarçado no seu próprio trabalho. Você, sei lá, não sei qual é o seu trabalho, não sei qual é a sua atividade, mas você não é essa pessoa. Você é um evangelista de Deus e você está disfarçado aí no ambiente. Então, você tem que pregar em tempo e em fora de tempo. Você tem que encontrar subterfúgios para poder fazer o que realmente Deus te chamou a fazer. O quê? Pregar o evangelho.
Prega o evangelho dentro de casa, prega o evangelho para si. Eu já disse a vocês que tem algumas áreas da mente ainda que ainda precisam ter a pregação do evangelho. Tem coisas na nossa vida que ainda precisamos mudar porque o evangelho ainda não chegou e por isso muitos ainda não mudaram algumas coisas na vida. A pregação do evangelho não só salvará os outros, mas salvará a si também. Portanto, veja o que a palavra diz que o cristão primitivo, ele perseverava diariamente aonde? No templo. Diariamente eles estavam no templo, louvando a Deus e contando com a simpatia do povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Atos capítulo 2, versículo 47. Todos os dias havia salvação de almas na igreja cristã primitiva. Todos os dias a igreja tinha pessoas que desciam ao batismo. Será que está havendo esse tipo de coisa nos nossos dias? Por exemplo, se Pedro tivesse hoje, imaginemos que Pedro vivesse hoje, e em nossa igreja, Pedro fosse e em um sermão ele pregasse e 3.000 pessoas se convertessem, 3.000 pessoas se batizassem. Será que nos dias de hoje não expulsaríamos Pedro de nossas próprias igrejas, dizendo que Pedro estaria dando um banho ou mesmo estaria ali fazendo um evangelho barato? Porque 3.000 pessoas se batizaram em um só dia. Vejam, irmãos, hoje eu quero que você avalie como você está no processo de crescimento, no processo de salvar outro, no processo de evangelismo. Quem não evangeliza, cedo ou tarde vai ser evangelizado pelo mundo. Quem não faz gol, né, cedo ou tarde vai levar gol. Então, a importância de você começar a pregar o evangelho para você se tornar um agente. O Espírito Santo, ele não é bobo. Nós clamamos e pedimos a presença do Espírito várias vezes aqui no nosso Go Six. Pedimos para o Espírito Santo estar conosco, mas está para quê? Se você não prega. Está com você e te dá força e poder para quê? Se você não usa. O Espírito Santo, ele não é bobo, ele não vai te dar um armamento, não vai te dar uma força que você não usa. O próprio corpo é assim. O corpo não vai crescer em seus músculos se você não tem necessidade de exercer mais força. Então, se você passa a vida toda não exercendo tanta força, o seu músculo não vai ser maior. Você vai ficar com os músculos estagnados e isso vai acontecer porque você vai acabar atrofiando o seu músculo. Por isso a importância da reforma de saúde tem um dos itens que é fazer exercício físico. Para quê? Para que o seu corpo continue em crescimento, em expansão, em desenvolvimento. Mas se o irmão não prega o evangelho, ele não terá o poder pleno do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito não dará um poder que ele mesmo não vai usar. Para que você vai comprar um caminhão se você não usa o caminhão para colocar tantas coisas pesadas em cima? Então, já que você não usa um caminhão, você não fica carregando pedra ou coisas pesadas, então você acaba comprando um carro pequeno, certo? Você não é bobo. Você não vai comprar um carro grandão se você de fato não utiliza. Então, você vai comprar um carro, você vai utilizar aquilo que você vai comprar aquilo que você de fato utiliza. O Espírito Santo vai te dar a força se de fato você a utilizá-la. Se você não usar, certamente você não terá esse pleno poder. Por isso, quando eu leio que todos os dias haviam almas sendo salvas na igreja primitiva, eu me faço um questionamento. Será que no dia de hoje, na sua própria igreja, estão perdendo o tino para o evangelismo? Será que estão havendo mais evasões na igreja, ou seja, pessoas saindo do hall de irmãos do que pessoas que estão adentrando? Será que na sua igreja o nível de cabeças brancas estão crescendo e a próxima geração, que é a juventude, os filhos dos irmãos, os novos conversos, não estão permanecendo? Será que na sua congregação você tem mais pessoas que estão exercendo o cargo de liderança durante muitos anos porque não tem outras pessoas para compor? Se isso estiver acontecendo na sua congregação, então o problema está no útero da igreja. O problema está na evangelização fervorosa todos os dias. Muitos se preocupam com a beleza da igreja,
outras pessoas se preocupam ali num bom ambiente, outras pessoas se preocupam em investir um dinheiro caro para comprarmos um bom som, um ar-condicionado, o nosso ambiente, a igreja. Mas será que estamos investindo a mesma energia na evangelização? Porque foi para isso que Deus chamou a igreja, para que eles proclamassem o evangelho a toda tribo, língua e nação, até o confim da terra. Será que estão cumprindo a missão? Há uma pergunta que sempre faço quando eu falo sobre esse tema de evangelismo. Por exemplo, se a sua igreja, que está sediada no local aonde você congrega, se ela saísse desse local e essa sua igreja fosse, sei lá, para um outro bairro, para uma outra cidade, será que existiriam pessoas que estão ao redor da igreja que começariam a fazer protestos e dizer: não, igreja, não saiam daqui, nós precisamos de vocês? Será que se você fosse embora, se a igreja fosse embora, ela seria tão relevante ao ponto da comunidade chorar de que aquela organização, aquela igreja não está mais ali? Bem, a resposta dessa pergunta vai dizer justamente se aquela igreja está sendo relevante para a comunidade que a rodeia. Se aquela igreja, se a sua resposta for de que se essa igreja fosse embora daqui não ia fazer diferença nenhuma para o bairro, não ia fazer diferença nenhuma para a rua, não ia fazer diferença nenhuma para os vizinhos, já tem a resposta. A igreja não é relevante. Ela não é relevante para a comunidade que a rodeia. Portanto, você não pode esquecer de tudo que nós falamos aqui. Nós falamos a vocês de doutrina dos apóstolos, nós falamos a vocês da comunhão, da oração, de ir à igreja, mas você não pode esquecer do objetivo de ter todo esse poder e esse arcabouço ao nosso redor. O objetivo é pregar o evangelho. E se você não prega o evangelho, o inimigo vai pregar o evangelho dele para ti, que é um evangelho falso. Tem uma galera que está bebendo a água. E eu já disse para vocês que eu estou encontrando dificuldade de encontrar evangelho em muitos sermões nos dias de hoje. Talvez nós teremos mais dificuldades para o futuro de encontrar evangelho em muitos sermões. A galera tá pregando um monte de sermão de outras áreas, fazendo qualquer outra coisa, malabarismo teológico, mas não estão falando do firme fundamento que trouxe a igreja até o presente momento. Teremos dificuldade. Sabe, a Bíblia diz que as pessoas procurarão o evangelho por conta do final dos tempos, mas não encontrarão o evangelho. Será que as Bíblias vão se apagar, como algumas religiões dizem? Será que vão tocar fogo em todas as Bíblias e por isso as pessoas não terão o evangelho? Será que as páginas da Bíblia, como diz alguns filmes, alguns livros, né, que são teorias doutrinárias, que as páginas de da Bíblia vai se apagar e você vai olhar e não vai ver mais? Não, não é isso. Evangelho vai ter em abundância, só que não vai ter uma gota do verdadeiro evangelho. Vão ter muitas pessoas pregando sobre qualquer outra coisa, sobre saúde, sobre alta performance, sobre coach, sobre qualquer outra coisa, mas não o evangelho verdadeiro. E as pessoas procurarão, mas não vão encontrar. Por quê? Porque no meio vai ter um monte de guloseimas no meio do alimento sólido. E muitos vão estar comendo esse alimento insólido, esse alimento que não será para o benefício e o crescimento da igreja. Portanto, hoje falo a vocês de que Atos capítulo 4, versículo 4, está escrito: muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Aleluia! Muitas pessoas aceitaram a pregação do evangelho. Quase 5.000 pessoas estavam ali ouvindo, diz o texto de Atos capítulo 4. Por que eu estou falando sobre esse último tema que o versículo dos apóstolos nos dizem? Evangelho é importantíssimo e tem que ter e tem que fazer força nisso. Veja, querido irmão, o evangelho deve apoderar-se de toda a totalidade do homem, corpo, alma e espírito, e dar a cada parte de sua natureza seu exercício e recompensa. Ele deixa claro, Henry Drummond,
Ele deixa claro que o evangelho é a religião das conciliações. Quando eu prego o evangelho, eu me concilio, me reconcilio com Deus. Por isso a importância de você, e eu já disse isso a você, para você trazer pessoas, por exemplo, para o Goal Six, como uma espécie de você de ser um promotor de evangelismo. Você está trazendo uma pessoa para buscar a presença de Deus a cada manhã. Você está trazendo um amigo, um parente ou alguém, você está expandindo em outros grupos de WhatsApp a mensagem para que outras pessoas sejam tocadas e elas busquem a presença de Deus. Por quê? Porque julgamos que o que estamos fazendo aqui modificará a sua vida de dentro para fora. Nós não queremos que você seja modificado só a parte de fora. Às vezes, na igreja, algumas pessoas são modificadas só na parte de fora. Seu coração está duro, sua vida está dura. Por quê? Porque ele vai bonito para a igreja, ele está se arrumando, e isso está tudo certo e tem que ter. Mas o que nós queremos é que o irmão seja crente, não só dentro do templo, mas que o irmão seja crente fora do templo, quando ele está passando no deserto da vida dele. É lá que o irmão tem que ser crente. Dentro do templo é muito fácil todo mundo ser crente ali. Tá todo mundo ali alegre, ouvindo um louvor, uma boa pregação, todos harmoniosos. Depois tem um almoço ali, todo mundo feliz. Eu quero ver o irmão permanecer firme na fé quando a tribulação bater a porta dele. É lá que é o deserto do irmão. Portanto, buscar o evangelho é garantir, de acordo com o autor, que tenha essa religião da conciliação, de que você seja um pregador do evangelho fora do templo, que você vá além. Para quê? Para que o poder do Espírito esteja sobre você. O evangelho é o cumprimento de todas as esperanças, a perfeição de todas as filosofias, a interpretação de todas as revelações, a chave de todas as aparentes contradições do mundo físico e do mundo moral. Veja que esse autor, ele deixa claro ao nos dizer que o evangelho tem esse arcabouço de encontrar tudo, de colocar tudo debaixo de suas asas para a transformação do ser humano para aquilo que Deus quer. Veja que ele continua dizendo: o evangelho de coração quebrantado, aquele que tem o coração quebrantado, exige um ministério de corações feridos. Se pararmos de sangrar, paramos de salvar. É fato que a nossa própria dor, o nosso próprio sangramento, o nosso próprio problema vai se tornar uma bênção na vida de outras pessoas se utilizarmos como uma proposta de pregação do evangelho. Aquela irmã que sofreu porque um filho faleceu por conta dos narcóticos. E agora essa irmã, ela vê tudo isso que aconteceu com ela vai misturar isso e vai ser uma bênção para outras pessoas no evangelho. Uma pessoa que foi separada, que foi traída, que foi passada para trás, ela agora recebe o evangelho, é salva por Cristo, vai pegar aquele problema e vai ajudar outra pessoa que está passando também pela tribulação. Você vai se tornar uma ponte de salvação para outras pessoas que passam pelas mesmas dores que você passou quando você se coloca numa posição de evangelista. Pensando nisso, a autora norte-americana, ela escreve em seu livro chamado Evangelismo, e eu trouxe aqui para vocês, ela diz o seguinte: a comissão evangélica. As últimas palavras de Cristo a seus discípulos foram: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Portanto, ide, ensinai todas as nações, ide aos mais afastados limites do globo habitável, e sabei que aonde quer que fores, minha presença vos assistirá. Toda vez que você sair para pregar o evangelho, a autora diz que a presença de Deus vai com você. Então, não vá em cima da capacidade, não vá em cima da sua sabedoria, vá em cima do que o Senhor mandou. Eu não sei, eu não tenho as forças e nem sou o melhor instrumento, mas eu estou me colocando na mão do grande construtor. Então, Senhor, leva-me. Aí Deus vai e usa você. Ele garante a você de que a presença dele assistirá àqueles que pregam o evangelho.
A nós também, a comissão se dirige. Somos ordenados aí como mensageiros de Cristo para ensinar, instruir, persuadir homens e mulheres, apelando para que atentem para a palavra da vida. Também nos é dada a certeza da constante presença de Jesus Cristo. Sejam quais forem as dificuldades com que nós tenhamos de nos defrontar, sejam quais forem as provações que tenhamos que suportar, sempre será para nós a misericordiosa promessa: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Veja que a palavra deixa claro ao nos dizer que Deus dá força e vigor ao que está cansado. Deus transforma e usa você. A igreja, ela é um depositário da mensagem de salvação. Então você vai na igreja, na porção da igreja, enche seus baldes de água agora e você vai levar água àquele que está sedento. Você vai no evangelho porque estamos vivendo uma crise atual. E ela diz que essa é uma crise de todas as áreas da vida. A crise atual, devemos sentir agora a nossa responsabilidade de trabalhar com intenso ardor, a fim de comunicar aos outros a verdade que Deus nos tem revelado para o tempo atual. Não podemos ser demasiados diligentes. Agora é o tempo de proclamar a última advertência. Uma virtude especial acompanha presentemente a proclamação desta mensagem. Mas por quanto tempo? Faz um questionamento ela. Só por pouco tempo ainda. Se jamais houve uma crise, essa crise é justamente agora. Todos estão decidindo agora o seu perpétuo destino. Os homens precisam ser despertados a fim de reconhecer a solenidade do momento em que nós estamos vivendo. E é aproximado o dia em que terá minado toda a graça, em que terá terminada toda a graça. Esforços decisivos têm de ser enviados a fim de apresentar essa mensagem ao povo de modo notável. O terceiro anjo deverá avançar com grande poder. E aí ela vem falando sobre o nosso verdadeiro trabalho. E por isso eu falei para você que o seu trabalho não é o que você está fazendo aí. O seu verdadeiro trabalho é diferente quando você é um crente. Olha o que ela diz como verdadeiro trabalho. Tem muita coisa para eu ler, mas o tempo não dá. A obra evangelística, olha só, de abrir as escrituras aos outros, advertindo homens e mulheres daquilo que está para vir ao mundo, deve ocupar mais e mais o tempo dos servos de Deus. Ou seja, abrir a palavra às pessoas deve ocupar mais tempo. Eu tenho percebido que muitos não estão dando estudos bíblicos, muitos não estão abrindo a palavra ao Senhor, muitos estão indo para a igreja, cantando, fazendo suas programações, que esse é o nome que tem sempre aí, e tudo, mas estamos abrindo pouco a palavra de Deus às pessoas que estão necessitando. E isso é um erro para a igreja. A igreja começa a diminuir e você vai perceber que se esse tipo de coisa não começar a acontecer dentro da sua igreja, vai começar a ter um monte de cabecinha branca na igreja. Por quê? Porque está tendo problema no útero, a igreja não está fazendo novos filhos, novos irmãos. Você vai perceber que aqueles irmãos, eles vão apostatar. Por quê? Porque eles não estão engajados e envolvidos na pregação do evangelho. E por isso que quando eu leio Atos capítulo 13, versículo 48 ao 49, eu percebo que Paulo e Barnabé, eles evangelizavam de forma fervorosa a cidade de Antioquia e Pisídia. Como é que eles faziam ao evangelizar os gentios? Regozijavam-se, diz a palavra, e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Ou seja, todo mundo que ouvia aquela pregação desses dois homens de Deus se regozijavam porque receberam a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Sabe, irmãos, eu julgo que às vezes o seu dom será melhor utilizado quando você estiver na missão. Às vezes você tem um dom de cantar, mas você só canta para poucos irmãos dentro da sua própria igreja, porque Deus não te chamou para isso, Deus te chamou para mais, para você usar o dom para cantar, para abençoar outras pessoas.
Você tem recursos financeiros e às vezes você só está apoiando uma área do ministério, mas os seus recursos financeiros poderiam ser melhor utilizados se você estivesse pagando um obreiro. Ai, pastor, eu estou aqui já velho, não tenho condição, pastor, de sair de casa e dar estudos bíblicos e fazer um monte de coisa. Que tal, então, você financiar um estudante de teologia? Que tal, então, você financiar um obreiro para que ele esteja pregando o evangelho? Que tal, então, você construir uma obra para o Senhor? Por que eu digo tanto isso? Eu já falei, e a minha esposa, acho que ela está também assistindo aqui, há um acordo que nós fizemos há muitos anos atrás, de que 50% de todos os recursos que nós tivermos quando estivermos aposentados ali, velhos, nós vamos dar para a igreja, para a construção da missão do Senhor. E os outros 50% de todos os recursos que nós conseguimos juntar em vida, nós vamos dar para os nossos filhos, que é a parte que nos compete. Mas por que irei fazer isso? Dar 50% dos recursos para a igreja? Porque eu quero que tudo que eu tenho, tudo que eu sou, seja para o evangelho. E, inclusive, quando eu morrer, eu quero que as coisas que eu adquiri ainda continue o evangelho, pregando o evangelho. Por que eu falo isso? Porque tem muito irmão que os filhos não são santificados. Tem muitos irmãos que os filhos não são conscientes da obra do Senhor. Tem muitos irmãos que os filhos apostatam da fé. E o irmão vai deixar um monte de dinheiro, casa, um monte de coisa, e o filho que não está santificado vai gastar todos os seus bens com as coisas terrenas e vai se perder no processo. Eu comissiono você, e esse foi um acerto que fiz com a Débora quando nós não tínhamos nada. Falei, Débora, eu tinha pé rapado. Então vamos fazer um acordo com Deus quando a gente não tem nada. Por quê? Porque nós sabemos que Deus vai nos abençoar em algum momento. E 50% nós vamos destinar para o ministério da pregação do Evangelho quando nós estivermos mortos. O Evangelho vai ser levantado mesmo quando nós não estivermos mais aqui. Lembro-me, e eu fiz esse propósito, quando eu fui para a primeira igreja adventista de Gaspar Alto, aqui no Brasil, né? A primeira igreja adventista no Brasil. Lá, os irmãos, eles frequentavam a igreja e atrás tem um cemitério ali nas proximidades. E o cemitério daqueles irmãos, todo cemitério normal, no modelo romano, o pé da pessoa que morreu dá para a rua. Então, você anda na rua e tem um monte de covas assim, né? Um do lado do outro e você anda no meio. E o pé das pessoas dão para a rua. Só que, para os adventistas, aquele povo, a gente não sabia por quê, todos os caixões ou todas as covas eram tortas, não davam para a rua, mas davam torto. E todo mundo questionava, mas por que as covas desses aqui são todas tortas e do pessoal normal é reta assim? Porque tem uma placa no final, né, dizendo: os adventistas do sétimo dia acreditam na volta de Jesus. E eles não só acreditam na volta de Jesus, mas também eles acreditam que Jesus virá da constelação de Órion. E quando eles acordarem, eles querem se levantar e olharem direto para a constelação de Órion, da onde virá o seu Senhor. Então, quando eu vi isso daí, poxa vida, eu pensei assim, peraí, o cara podia levantar e virar o rosto assim para o lado e ver Jesus voltando, mas por que eles queriam levantar olhando direto olhando direto ali para Órion? Porque mesmo mortos, eles estavam pregando. Todo mundo que vai lá na realidade, naquele cemitério, sabe da volta de Jesus Cristo, porque tem uma galera que morreu ali e tem umas placas falando que eles acreditam na volta de Jesus e que Jesus virá por ali. Bem, é esse o entendimento que você tem que ter. Minha vida, ela precisa ser uma pregação do evangelho. Tudo que tenho, tudo que sou, eu devo à pregação do evangelho. Por isso, faça um voto com Deus. Faça um voto com o Senhor de colocar seus bens, seu intelecto, suas coisas, tudo à disposição do evangelho. Por quê? Porque pouco tempo nos resta, diz ela. Tudo será tomado, irmãos. Tudo que você construiu vai ser destruído. Será que você não está vendo, e quem é brasileiro está vendo, que até as finanças estão sendo corroídas? A inflação avolumando. Será que você não está vendo? Eu sei que brasileiro já viveu muito isso. A gente já passou por muitas dores aqui no nosso país. Mas será que não estamos vendo que não há segurança senão no Senhor? Saiba que, de um lado, a esquerda é a flecha, do outro lado, a direita é o arco.
Não fique se pegando nesse tipo de coisa, porque a nossa solução não será uma solução humana, a solução vem do alto. A pedra que será jogada sem mão para aquela estátua de Nabucodonosor é uma pedra que será jogada sem mão, ou seja, do alto, não será pelos governantes humanos. Por isso eu proponho a você, à luz do que Atos declara, em você ser um agente de Deus evangelizador. Veja o que o autor ainda continua nos dizendo. Atos capítulo 4, versículo 31, está escrito o seguinte: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e, com intrepidez, anunciavam a palavra de Deus. Eles estavam todos o quê? Com muito poder. Mas por que eles estavam com todo esse poder? Porque eles estavam anunciando a palavra de Deus. Se você fizer um plano com o Senhor, Senhor, eu vou abençoar o ministério, eu vou abençoar a obra de Deus, eu vou tocar esse negócio aqui, vou te dizer, você agora vai começar a receber mais. Porque tem muito irmão que é irmão varize. Eu já disse aqui para vocês, a Rose vai lembrar. O irmão varize. O sangue vem do coração bombeado, mas o irmão é um irmão varize, ele não deixa o sangue passar. E ele trava ali a bênção do Senhor. Ele não é fiel às coisas de Deus. Então, vem a bênção e o irmão trava. Você será que não é um irmão que está travando a obra de Deus? Comece a destravar as coisas do Senhor. Por quê? Porque para ser cheio do Espírito, que é toda vez que nós oramos aqui e pedimos isso, nós somos cheios do Espírito para uma obra. Para quê? Com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Somos cheios do Espírito, o texto bíblico diz, né? Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Ou seja, eles eram cheios do Espírito para quê? Para anunciar, para pregar, para ser usado. Deus quer usar você hoje, meu irmão. Deus quer que você seja uma bênção. A igreja primitiva, ela evangelizava com muito fervor. A igreja primitiva, ela pregava com ousadia a palavra de Deus. Então, se for para o evangelho, seja você um apoiador. Se for para a causa prosperar, para a causa crescer, então você vai ser a pessoa utilizada. Faz como Isaías, né? Senhor, olha eu aqui, eis-me aqui, envia-me a mim. Não espera, não, Deus chamar, vai você e vai, porque se coloque numa posição proativa de que eu estou aqui para abençoar, estou aqui para apoiar, estou aqui para expandir, estou aqui para crescer. Não fica esperando Deus te chamar, não. Vai você lá. Por que eu falo isso? Porque a seara é muito grande, mas os ceifeiros, os trabalhadores são poucos, irmãos. Não fica esperando o mundo, as condições estarem todas certinhas para você ir lá. Vai ruim mesmo, vai sangrando mesmo. É melhor feito do que perfeito, né? Lembra disso? Então, não espera o negócio ficar perfeito, porque as pessoas perfeitas, as pessoas que buscam a perfeição, todo mundo já sabe, ela sempre trabalha para outro. Ela nunca é cabeça. Quem é perfeito nunca é cabeça, sempre é para os outros. Então, você precisa compreender que Deus está procurando, está aqui à procura de uma igreja, de um irmão que persevera. E eu falei a vocês, e eu recapitulo aqui, na doutrina dos apóstolos. Deus quer que você persevere aonde? Na comunhão e no partir do pão. Deus quer que você persevere aonde? De acordo com o texto, na oração. Deus quer que você persevere na adoração a Deus todos os dias. Deus quer que você persevere aonde mais? Na evangelização com fervor todos os dias. Essas são 5 características que eu retirei desse versículo bíblico. E por isso, ao longo dessa semana, eu fiz esses 4 sermões baseados nesse versículo bíblico. E eu percebo também que essas características, ninguém impede o crescimento, o sucesso de uma igreja se essas características estiverem acontecendo na sua igreja. Agora vejam, há um desafio a você. E os desafios eles são de fato grandes. Quando eu falo esse versículo, quando eu faço esse sermão, eu também reconheço que existe um desafio enorme. A população mundial cresce assustadoramente e Deus deseja salvar a alma de todos. Eu também percebo que nós não estamos conseguindo pregar o evangelho nem mesmo para as pessoas que morreram, quanto mais para as pessoas que nasceram. A pregação do evangelho, ela precisa ser mais rápida. E ela está muito aquém daquilo que é necessário. Tem gente que entra nesse mundo e sai desse mundo e não consegue ter acesso ao evangelho. Por quê? Porque os evangelizadores estão sendo
diminuídos, ou seja, muitos irmãos não estão pregando. E isso se configurará um pecado à vida de muitos dos irmãos. Alguns não pregam para os seus parentes, outros não pregam nem mesmo para os seus amigos, outros não falam do evangelho, são tímidos na pregação do evangelho. E isso se configurará um pecado a muitos desses que tirarão a eles do céu. E o inimigo vai roubar esses caras da mão do Senhor. Por quê? Porque eles não estão comprometidos com a missão. Eu quero hoje fazer você voltar para a missão, para o primeiro amor, voltar para as coisas do Senhor. Por quê? Porque Deus tem mais prazer em te ajudar e Ele quer que o poder do Espírito Santo, essa chamada chuva serôdia, que a gente tanto clama para ser derramada sobre nós, tem um objetivo: para ter a grande colheita. A última chuva é para justamente antes dela vir a colheita. Então você tem que ser esse irmão que vai colher, se você quiser receber esses respingos da chuva serôdia. Quer você ter essa vitória, quer você ter restauração sobre seu lar, sobre sua família, fazer com que os seus voltem-se para Deus, mudar o seu foco das coisas que são terrenas para as coisas celestiais. Comece mudando dentro de casa, comece mudando na sua própria cabeça, comece mudando a sua própria vida. Comece mudando as suas finanças, o foco daquilo que você está gastando, aonde você está gastando. Comece apontando para as coisas do reino. Coloque o reino de Deus em primeiro lugar. Você vai perceber que a irmã Suelen vai estar orando. E enquanto a serva do Senhor estiver orando, eu quero que você também se una a nós num processo de evangelização, de clamar pela presença do Espírito para termos mais poder na evangelização, para termos mais poder para poder salvar outras pessoas. Ouça essa irmã e participe conosco em oração, porque o Senhor vai falar com você mais uma vez. Vamos orar. Amém. Querido e amado Deus, muito obrigada, Senhor Jesus, por estarmos aqui nesta manhã, entre amigos e irmãos de igreja, Senhor. Muito obrigada por nos dar mais um dia de vida, por saber, Senhor, que o Senhor tem um propósito para as nossas vidas. Senhor, me batize com a tua presença do teu Santo Espírito, Senhor. Que o Senhor possa transformar cada detalhe da minha vida, me dando sabedoria e inteligência, Senhor, para cada decisão que eu tenho que tomar, mesmo sendo, Senhor, as coisas que nós pensamos que sejam tão, aos nossos olhos, bobas. Me ajude também, Senhor, a discernir o certo do errado. Me ajude, Senhor, a saber que o Senhor abomina o pecado, Senhor, e que eu também tenha nojo do pecado, de qualquer coisa que me afasta de Ti. Me ajude, Senhor, a estar mais perto de Ti todos os dias, lendo a Bíblia, estando ao Teu lado, orando, Senhor, tendo o Senhor em minha mente. Que o Senhor venha ser o primeiro, Senhor, na minha vida, todos os dias. Senhor, que linda essa meditação. Que o Senhor possa realmente nos dar esse espírito, Senhor, de evangelismo. Que nós, Senhor, não venhamos ter vergonha de poder falar da Tua palavra para os nossos amigos de trabalho, para os nossos parentes, para os nossos amigos, Senhor, também, que temos amigos que estão fora da igreja, que não vão na igreja. Que nós possamos ser instrumentos Teus na vida dessas pessoas. Que nós possamos ser usados por Ti, Senhor. Também tem as redes sociais, Senhor, que tem sido um canal de evangelismo. Que o Senhor possa nos dar as redes sociais para ajudarmos, Senhor, o próximo. Senhor, também nos ajude a sempre estarmos com livros nos carros. Também ter esse espírito, Senhor, de querer nunca ter vergonha de poder dar um livro e falar de Ti. Senhor, eu acho que o mais importante é nós mesmos, Senhor, o nosso exemplo, como falamos, como nos portamos, uma maneira, Senhor, muito séria de evangelizar, principalmente com aqueles que estão ao nosso redor. Por favor, Senhor, nos dê esse espírito de evangelismo. Eu vejo, Senhor, esse mundo está cada vez mais pior, Senhor. Por favor, meu Deus, que nós possamos estar mais perto de Ti todos os dias. Que o Senhor nos prepare, Senhor, para a Tua breve volta. Que nós não venhamos, Senhor, nos afastar de Ti.
que nós não venhamos ter preguiça, Senhor, de ler a Tua palavra, de estar contigo, de ter mais comunhão contigo, Senhor. Nos prepare, Senhor. Senhor, eu te peço também que o Senhor prepare minha família. Venha estar com meu esposo, com a sua vida espiritual, com a sua salvação. E o mesmo também, Senhor, eu peço pelo meu pai, pela minha mãe, pelo meu irmão. Em especial, Senhor, pelo meu pai e meu irmão que estão afastados, Senhor, que precisam voltar para Ti. Por favor, Senhor, olhe para eles com Teu olhar de misericórdia. Oro também, Senhor, pela minha mãe, para que o Senhor possa escutar, Senhor, os pedidos que ela tem. Venha estar com ela, Senhor. Senhor, eu te peço também, meu Deus, por cada irmão que está aqui. O Senhor conhece os detalhes da vida de todos os irmãos, o que vai nos pensamentos deles, Senhor, e as orações que eles pedem. Senhor, atenda os pedidos, Senhor, dos irmãos que estão aqui. Por favor, Senhor, são pessoas que se agradam de Ti, são pessoas que estão Te buscando todos os dias. Olhe, Senhor, para cada um desses meus amigos de oração com Teu olhar de misericórdia, Senhor. Senhor, eu te peço também, meu Deus, que o Senhor venha estar com a minha vida, com os propósitos que eu tenho, mas que o mais importante, Senhor, é os propósitos que o Senhor tem para mim. Me ajude, Senhor, a estar diante da Tua presença todos os dias. Senhor, eu venho te pedir que o Senhor derrame uma bênção muito especial na vida da Rose, que está aqui conosco todos os dias no grupo. Senhor, abençoe a sua vida, a sua casa. Abençoe, Senhor, o Donald, a Rayane, o Yuri, o Mike. Senhor, abençoe todos os detalhes da vida da Rose. Muito obrigada por também escutar os pedidos que ela tem depositado, Senhor, tem colocado diante de Ti. Senhor, abençoe também o pastor Anderson, que todos os dias está aqui conosco, Senhor. Uma pessoa, Senhor, que está sempre tem sempre assim, está sempre feliz, alegre. Tem uma pessoa, Senhor, ele é uma pessoa que tem uma comunhão contigo. Senhor, ouça também os pedidos que ele tem. Abençoe, Senhor, a sua casa, sua esposa, seus filhos, suas igrejas. Abençoe a sua saúde, Senhor. Abençoe cada detalhe da sua vida. Senhor, venha estar conosco durante esse dia. Venha estar, Senhor, com a preparação do sábado. Segunda-feira é feriado, muitas pessoas aqui estarão de folga. Amanhã estaremos indo para o retiro, aqueles que são daqui da Southern New England, Senhor, da conferência, que o Camp Uniceg venha a ser uma bênção. Lá o pastor Montano de Barros, Senhor, que ele venha a ser uma bênção para nós, pregando. Abençoe, Senhor, cada atividade que os irmãos aqui for fazer nas suas igrejas, também no Brasil e aqui. E cuide de nós, Senhor, durante todo o decorrer, Senhor, desse dia, desse fim de semana e até a sua breve volta, Senhor. Que nós não venhamos nos desgarrar da sua mão, Senhor. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Ainda em tua presença, Senhor, entregamos nossa vida em tuas mãos, pedindo a ti, Senhor, o poder dos altos céus para a pregação do Evangelho. Abençoe, Senhor, a irmã Rose, que sempre está conosco. Abençoe também, Senhor, a irmã Suelen, que orou agora. Que tua graça e o teu Espírito esteja sobre tua serva, dando, Senhor, o poder do alto sobre elas, Senhor. Também, Senhor, abençoe os integrantes aqui do Go Six, os nossos irmãos. Que tua igreja permaneça unida, Senhor, no poder do teu Espírito. Cuida, Senhor, de cada um aqui e das lutas que enfrentam. Tudo isso te oramos e entregamos a nossa vida em tuas mãos. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.